Olá pessoal, eu sou o William Malaco, estamos hoje aqui novamente com o podcast de negócio do Porto Ferreira Online e hoje nós vamos bater um papo com o Hans. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, também conhecer um pouco da história, um pouco da sua empresa. Hans, seja bem-vindo e quero agradecer pela oportunidade, estou bem curioso mesmo para a gente bater um papo aí, entender como é que foi, né, a história da sua empresa, a sua história enquanto empreendedor. Perfeito, William. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Contar um pouquinho da minha história, da história da Móveis Hans, né? Um pouquinho da minha experiência, né? E acho muito legal isso, importante para que os novos, né, possam aprender, ouvir e ver o que a gente já passou, né? Os perrengues da nossa vida, né? Isso é o que é o mais bacana, né? Eu falo que esse nosso podcast ele é justamente para isso, é para inspirar as pessoas, é para dividir a experiência daquelas pessoas que nós trazemos aqui, né, para esse bate-papo, é conhecer dos perrengues que são importantes, né, Hans? A gente estava antes de iniciar aqui conversando um pouquinho e a gente falou justamente sobre esse assunto, né? O quanto que também as dificuldades nos ensinam e fazem com que a gente possa crescer, né? Possa aprender aí com esses nossos erros. Mas eu queria entender um pouquinho de você, há quanto tempo que vocês têm a Móveis Hans, conta um pouquinho desse segmento, queria entender também quais foram os seus desafios, mas primeira coisa, como é que você entrou no negócio de móveis? Bom, vamos lá. Meu pai começou com esse negócio, né? Em 1956 ele veio para Porto Ferreira, a convite do Pascal Salzano, na verdade para tocar e arrendar uma fábrica de porcelana, que era a porcelana Ana Maria, né? E o Pascal Salzano foi um grande empreendedor de Porto Ferreira, era um visionário que introduziu, inclusive participou da Cerâmica Porto Ferreira, e ele conheceu meu pai, que estava na fazenda Monte Alverne, em São Carlos, né? Então, meu pai era um restaurador de obras de arte, trabalhou na Inglaterra, veio para o Brasil, trabalhou inclusive para a rainha mãe da Inglaterra, né? Nós temos até uma carta de recomendação dela na época, e se naturalizou inglês e depois se naturalizou brasileiro aqui, né? E aí veio para Porto Ferreira, começou a aplicar o que ele tinha de conhecimento em porcelana, porque ele era um especialista em porcelana, e começou a desenvolver a porcelana artística aqui em Porto Ferreira, né? Que é diferente da faiança, né? E depois, alguns anos depois, também começou a fazer a faiança artística, né? E em 1962 ele também começou a produzir móveis, que aí nasceu a Móveis Hans, né? E 1962, por coincidência, foi o ano que eu nasci, né? E por coincidência meu pai tinha 61 anos quando eu nasci. Olha só. Né? Então tudo isso foi bem marcante para mim, porque ele com 79 anos ele faleceu, eu tinha 17 anos. E tinha um sítio que eu tocava, eu gostava muito e tal, e aí com essa situação eu acabei, 2, 3 anos depois, começando a trabalhar na cerâmica e assumir um pouquinho das coisas, né? E aí minha mãe tocava naquela época, e foi assim, eu comecei a trabalhar numa situação natural, vamos dizer assim, por ser o único homem em casa. E aí a coisa foi evoluindo naturalmente, né? Mas eu queria entender um pouquinho de você, assim. Então, você chega numa situação onde, na verdade, não era o que você gostaria naquele momento, porque você estava voltado mais para a área da agricultura, que talvez seria mais atrativo para você, e você, por uma situação, né, familiar, acaba tendo que assumir isso. Quando você chega e você encara esse desafio, quais foram as dificuldades que você identificou ali no momento de falar, poxa vida, agora é comigo aqui o negócio? Cara, eu acho que era tão natural as coisas que eu nem sei se eu tinha consciência dos riscos ou até dos desafios, né?
Então, eu sempre encarei as coisas de uma maneira muito prática. Hoje eu vejo todo mundo aí com dificuldade de encarar as coisas, né? Desculpa. De encarar as coisas. Naquela época, era uma situação que as coisas iam evoluindo. Claro que tinha dificuldades, tinha problema de venda, tinha problema de falta de dinheiro, como todo mundo tem hoje, né? Mas, de uma certa maneira, a coisa fluía de uma maneira mais tranquila, né? Eu acho que também não era essa loucura da informação que é hoje, que você tem. Naquela época não existia celular, não existia computador, não existia redes sociais, nada, né? Era até mais difícil, porque você tinha que criar todas as oportunidades, né? A própria informação demorava para chegar, né? Sim. E do sítio ainda, por exemplo, o sítio para mim era eu gostava muito, mas eu sempre pensava em fazer administração de empresa, eu gostava da empresa, do migo de fábrica, né? Vamos dizer assim, porque a gente tinha as fábricas, né? Que hoje já não tem mais. Não né? tem mais. Você ficou mais no segmento mesmo do varejo. Comércio, do comércio. Interessante. E me conta uma coisa, nessa história de quando você assume, como é que foi esse processo de evolução? Porque desde que você assumiu, você vem evoluindo com a sua empresa. E também essa transição de deixa a fábrica. Quais foram os motivos que levaram a vocês a tomarem as decisões que trouxeram você até hoje? Bom, a história é um pouco longa, porque são vários anos, né? Para você ter ideia, nós paramos de fabricar móveis em 2008, né? Então tem uma história grande aí que eu comecei em 82 na empresa, né? Basicamente, eu assumi a empresa em 82 com 20 anos. E eu gostava muito da parte da cerâmica, porque eu me identifiquei bastante com a produção de cerâmica. Em Porto Ferreira, nós criamos o grupo Unicer, que era um grupo que chegou a ter 14 cerâmicas em volta, e eu fui um dos criadores, e trouxe um novo conceito de vendas, sistema de porta a porta, catálogo, né? E Porto Ferreira teve 250 cerâmicas. Nossa. Para você ter ideia. Hoje deve ter umas 50, 40, não tenho esse número exato, mas também mudou o perfil das cerâmicas, né? Enfim, houve uma evolução muito grande. E naquela época, a gente passou por uma evolução grande, um crescimento muito bom na cerâmica, e tanto é que a Ana Maria era uma cerâmica pequena, depois se tornou uma cerâmica que hoje estava num prédio de quase 5 mil metros na época. O porte da época era um porte bom, né? E foi uma evolução. E depois entrou em outras fases, né? O sistema de porta a porta em 1990, mais ou menos, começou a cair o mercado, entrou o 99, o mercado mudou, depois nós fomos para uma linha mais alta, né? Isso foi até 2005. Em 2005, eu acabei vendendo a cerâmica para o João Douros César, né, que até 2022 era dele. Aí onde era a cerâmica, hoje é o depósito central da Móveis Hans, hoje, atualmente, da Hans. Entendi. Né? Então, a história da cerâmica, mais ou menos, é isso, bem encurtando bem. E o móveis, ele vinha paralelo. Eu cuidava também do móveis, né? Mas de uma maneira um pouquinho mais longe, mais na parte administrativa. Como eu te falei, a gente tinha um sócio, que era o Alfredo Martini, a Susan também Martini, que até pouco tempo estava com a gente, até esse ano. E ele tocava a empresa, né? E ela também era vendedora na época, depois se tornou gerente e tal. E em 2006, quando eu vendi a cerâmica, eu acabei indo para a empresa, para a Móveis Hans, né? E aí eu comecei a mudar, né? A repensar o negócio também. Em 2003, nós fizemos uma parceria muito boa com uma outra empresa de móveis, fizemos uma parceria que deu uma alavancada muito interessante, porque a gente fabricava praticamente tudo, e aí essa empresa começou, a parceria nossa trouxe produtos mais contemporâneos,
que deu uma outra perspectiva para a Móveis Sans, porque a gente fazia um móvel mais colonial, maciço, imógno. Então, isso foi muito legal, porque a gente sozinho não conseguiria fazer essa mudança, essa virada de mesa, né? Essa foi uma depois. E a outra foi quando a gente resolveu realmente, já estava desenvolvendo vários fornecedores, e em 2008 a gente resolveu parar de fabricar e aí mais comercializar, porque a marca Hans era muito forte, era e é hoje ainda, né? Então a gente tinha um conceito muito na época, que hoje a gente mantém, mesmo com um crivo de fabricante, na escolha de fornecedores, né? Hoje também a gente trabalha com móveis planejados, então a gente tem também um parque fabril que trabalha para a gente. Então, isso houve uma evolução muito grande. Hoje vocês são 4 lojas. Isso. As 4 lojas trabalham no mesmo segmento? Sim. Ou você tem uma segmentação diferente para alguma? As 4 trabalham as 4 na mesma. As 4. E hoje, como que vocês se posicionam assim no segmento? Que tipo de público que vocês... que nicho de mercado que vocês se posicionaram? Olha, hoje nós atendemos a parte residencial, né? Então, hoje nós trabalhamos com móveis, decoração e planejados. A faixa hoje que nós trabalhamos seria na faixa B, B+, A+, né? Nessa faixa. Temos um produto com preço acessível, mas com uma qualidade boa, né? Garantida. O nosso trabalho hoje é agregar a experiência do cliente ao produto, ao atendimento, a experiência de compra do cliente, né? E isso que, por exemplo, que nós sempre buscamos, mesmo tendo alguns problemas que normalmente tem na operação, que às vezes vem produto com defeito, existe atraso de entrega de fornecedor, como todo mundo, mas a gente transforma isso numa operação positiva, até pela experiência que nós damos suporte para o cliente. Então, é isso que nós investimos, né? As lojas, elas atendem esse conceito, né? Isso que é interessante a gente fixar isso na marca Hans. É interessante porque quando a gente está falando de negócios, de empreender, as pessoas que, por exemplo, têm vontade, que têm anseio de estar empreendendo, acho que uma das coisas que é muito importante é você saber em que mercado que você quer atuar, né? Uhum. Para que público você vai trabalhar, que tipo de material que você vai fornecer, seja ela prestação de serviço ou seja produto finalizado. Isso é muito importante que as pessoas entendam isso. E vocês sempre tiveram essa consciência? Ou isso foi acontecendo ao longo do tempo? Para você ter ideia, por exemplo, quando meu pai começou, ele começou um negócio numa cidade pequena, que nem praticamente tinha asfalto aqui na Anhanguera, com um conceito totalmente diferente. Isso mexeu um pouquinho. Isso foi uma história para o Brasil na época, que não existia importação, não existia o conceito de móveis, estilo de móveis. Ele trouxe um estilo diferente, um colonial holandês para o Brasil que não existia. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu atrair pessoas do Brasil todo com poder aquisitivo bom que estavam buscando produtos diferentes. Então, a Móveis Sans nasceu no segmento mais alto, vamos dizer assim, numa abrangência do Brasil, vendendo para as pessoas de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, as grandes capitais, políticos, pessoas famosas, Maluf, na época foi também cliente nosso, os Matarazos também. E aí também houve cópias na época, né? Então, muita gente levou para São Bento do Sul o estilo de móveis que nós fazíamos para fazer em alta produção, né? Então, a gente passou por essa fase, e isso é interessante, que no processo da evolução do tempo, que o Brasil foi adquirindo mais produtores, começou a importação, entrou outras coisas, que a Móveis Sans teve que se ajustar com esse processo, com essa mudança. E isso foi difícil. Isso, na época, se hoje a gente tivesse com o mesmo conceito, há muito tempo atrás a Móveis Sans não existiria.
Porque é um conceito de fabricação muito forte, um produto muito bom, que hoje muita gente fala assim, eu tenho móveis há 100 anos já praticamente e não acaba. Eu falei, ainda bem que nós não fazemos mais isso, né? Porque senão... Sim. Enfim, mas era um conceito na época, né? Tanto é que quando eu parei a fabricação e quando a gente fez essa parceria em 2003 com essa empresa, os marceneiros que a gente tinha eles iam na loja para conhecer o produto e falavam assim, pô, mas isso daqui não presta, isso daqui não sei o quê, né? E eram os móveis muito bons, porque o conceito deles de móveis não é o que atualmente é hoje por causa de materiais, um monte de coisa que na época não tinha, né? E essa barreira foi muito difícil vencer, porque você enxerga a questão, por exemplo, a Móveis Sans fabrica, tá bom, isso é o mais importante? Não. Tanto é que a gente fez uma consultoria, eu fiz uma consultoria na época, para melhorar o processo fabril. Porque, na verdade, a gente não tinha uma fábrica moderna, a gente tinha uma grande marcenaria. A gente chegou a ter 2 fábricas com uns 130, 140 pessoas. Né? E marceneiros, que hoje não existe mais. Então, foi uma evolução muito grande em relação a isso. E aí também, quando houve essa mudança, parar de fabricar e ficar com os nossos fornecedores que eu já tinha desenvolvido, foi uma situação muito duvidosa, principalmente para minha mãe, para o Alfredo Martino, que na época ele estava, mas... Por quê? Porque eles tinham a visão da fábrica, que o importante era a fábrica, né? E nessa consultoria, a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, vocês têm uma grande marcenaria, muito difícil transformar isso em fábrica, porque o conceito de vocês não é produção em alta escala, é variedade de produto para a loja. Mas o nome de vocês é muito forte. Aí eu virei, na ignorância um pouquinho, né? Eu virei e falei assim, mas só o nome não paga a conta, né? E hoje a gente sabe que o nome é tudo, né? Na verdade você já tinha uma marca consolidada e, na verdade, né, o que realmente paga a conta é a venda, né? E você tendo um produto que se encaixa dentro do teu negócio e para o teu público-alvo, né? Então, conseguindo converter aquele produto, identificando aquele nicho e você fazendo as movimentações, é o que, de fato, paga a conta, né? Sim. Mas hoje o mundo, a gente estava falando, na internet hoje, se a pessoa fizer, por exemplo, um bom Instagram, um bom vídeo, mesmo que ela abra a empresa hoje, ela consegue mostrar para as pessoas muita coisa interessante. Mas muita gente acaba se encantando com isso. Mas hoje a grande pergunta é quem são essas pessoas? Se eu posso confiar, eles vão me entregar. E é isso hoje que pesa muito nas empresas, é o que elas construíram ao longo de um tempo que está atrelado à marca, né? E isso foi uma virada de chave há 2, 3 anos atrás, que a gente vem trabalhando nesse projeto. E o ano passado, esse ano, na verdade, a gente consolidou, que é a mudança do logotipo da Móveis Sans, que a gente sempre tratou como Móveis Sans, para a marca Hans. Entendi. Né? Então, nós fizemos isso porque nós entendemos que a marca Hans ela é única e forte em relação a isso. E tirar o móveis do primeiro, porque o móveis ele acabou sendo, antigamente se fazia assim, supermercado São João, né? E assim, móveis tal, né? Refrigerante Coca-Cola, né? Depois virou Coca-Cola. Então, isso mostra a força da marca, né? E aí nós entendemos isso e hoje nós trabalhamos muito isso também, esse conceito dentro da própria empresa. Hoje nós temos um trabalho que somos Hans dentro da empresa, que todos os funcionários hoje têm essa mentalidade. Hans, conta pra gente um desafio que você teve aí durante esse percurso de 82, que você falou que você estava mais dentro do negócio, são 42 anos, né? Correto. É um tempinho aí. Conta, sei lá, talvez um relato assim que seja interessante de um desafio onde você talvez pensou em até desistir.
Ou nunca passou isso pela sua cabeça? Ou talvez mudar o segmento? Porque, assim, empreender no Brasil já é um grande desafio por si só, né? Mas eu imagino que você deva ter passado aí por mudança de moeda. A gente tem que estar o tempo todo preocupado com a questão tributária, né? Para se encaixar melhor, para ter um melhor rendimento dos negócios. Mas eu queria entender assim, qual foi um grande desafio ou uma grande virada de chave, mudança de mentalidade que fez com que você crescesse, né? Que desenvolvesse mais o seu negócio. Sim. Uma dos perrengues aí é exatamente essa decisão de parar a cerâmica, por exemplo. Esse foi um perrengue, né? Porque era uma empresa grande, foi uma decisão muito forte, porque eu entendi assim, a cerâmica, ela consumia muita energia para um mercado que ele não estava ainda maduro, no sentido, muita gente fazendo cópia, vendendo preço, e mesmo que a gente tivesse uma empresa bem estruturada, era muito cansativo você estar sempre fazendo modelos novos, mudanças, e o mercado não valorizava tanto isso. Isso daí me cansou, me estressou, né? E financeiramente afeta também, né? E aí foi uma decisão parar a cerâmica, né? Eu acabei vendendo a empresa e ficamos com os imóveis e fizemos locação dos imóveis, né? Do imóvel, né? Da cerâmica. Esse foi uma decisão difícil para mim, mas mas por conta da quebra da receita ou da empresa em si que tinha? Não foi nem quebra da receita, mas foi mudança de vida. Eu já estava cansado, porque nós chegamos uma época, entre cerâmica que eu montei, eu tive 5 fábricas. Eu tive 2 fábricas de cerâmica, de móveis. Aqui em Porto Ferreira tinha uma fábrica em Pirassununga e 3 fábricas de cerâmica, né? E nós chegamos a ter 360 funcionários. Então chegou uma hora que esgotou, sabe? Eu tinha que... Aí nós fomos diminuindo, mudando os negócios. Hoje nós temos cerca de 40 pessoas, né? E isso eu cheguei a um ponto, falei, não é isso que eu quero, e aí eu comecei a me dedicar a móveis. A minha irmã ainda falava assim, a móveis que é a que você tem que dar mais atenção, né? E na verdade, realmente ela tinha razão, e eu acho muito interessante hoje o trabalho que nós fazemos, porque tem valorização do trabalho, entende? A cerâmica houve uma mudança muito grande também, houve uma valorização, muita gente sofreu, muita gente conseguiu se posicionar bem, entendeu? E na época eu não tive energia muito para fazer tanto isso não, porque tinha os 2 negócios, tinha que escolher um, né? Quais são os locais hoje que a Móveis Rans está atuando? Quais são as cidades? Nós temos em São Carlos, em Araraquara e Rio Claro. E Porto Ferreira. Exato, que é a matriz. E essas unidades, elas nasceram quando? Como? As unidades, elas vieram quando? Começou em Porto Ferreira. Começou em Porto Ferreira. Eu já tive loja em São Paulo, né, na Teodoro Sampaio. Meu pai também teve lá em São Paulo, em Pinheiros. Depois aí fecharam a loja e tinha em Pirassununga. Aí eu abri 3 lojas em São Paulo, né, na Teodoro Sampaio. Eu participei da elaboração do Casa Móvel Shopping, que é um empreendimento grande em São Paulo na época. E aí expandiu loja para um shopping de Aricanduva, Interlagos, Ribeirão Preto também, Campinas, Itatiba. E depois, isso na época a gente fabricava. E aí acabou mudando, quando a gente começou a desenvolver um processo, São Paulo ficou muito difícil fazer entrega, a questão de rodízio na época, sabe? Então aí nós começamos a focar para o interior. E aí eu fui tirando as unidades de São Paulo. Aí abri em 2009 São Carlos. Aí 2010 foi Araraquara e o Claro 2022, que é o mais recente. Bacana. E qual que
o que você julga assim para quem está empreendendo, né? Quais são as habilidades que o empreendedor tem que ter? Bom, eu acho assim que, acho não, tenho certeza, a questão da pessoa acreditar naquilo que ela está fazendo. Isso é importante. E também acreditar que ela tem que, muitas vezes, mudar a maneira de pensar e de enxergar. Então, isso é um pouquinho... E acreditar um pouquinho também no instinto, na percepção também. Além, claro, de ter os seus controles. Hoje tem muita coisa, RP, CRM, muita coisa que ajuda na gestão, né? Ter os procedimentos bem definidos, gente treinada, né, e tudo isso. Mas, como negócio, como instinto, a pessoa precisa realmente ter uma visão 360 graus daquilo que ela está fazendo. E você julga que quais tipos de conhecimentos e habilidades? Por exemplo, eu tenho uma visão 360. O RP, o CRM, ele vai me dando o norte dos meus números, das minhas métricas, mas eu tenho que ter algumas habilidades próprias ou voltadas para o empreendedorismo para que eu consiga enxergar e transformar esses números, essas informações em resultado. Uhum. E como é que você enxerga isso? Como que você entende? Quais habilidades seriam essas? Olha, além de todas as ferramentas técnicas que a gente aprende, né, o que difere uma pessoa da outra é você ter um senso de acompanhamento do seu negócio, da satisfação de quem você está servindo, né? Essa é uma percepção muito importante. Parece que muita gente, às vezes eu vejo colegas meus que têm empresa, que eles falam, pô, mas os clientes são chatos, sabe? Os clientes não sei o quê. Falei, cara, você está falando mal de quem te sustenta? Se você chama seu cliente de chato, que eles são muito exigentes, porque você não está preparado para atender eles. Entende? Então, isso é um elemento básico hoje para qualquer empreendedor. Entender que o cliente é mais importante do que ele. É o cliente que paga as contas, é o cliente que traz, né, traz o sucesso para a empresa. O que nós temos que entender é o que nós podemos fazer para que o cliente não se torne chato, né? Eu acredito que assim, um bom preparo, né, da empresa para estar recebendo todo tipo de público, né? Porque, logicamente, o nível de exigência de cada um ele é individual, né? Por exemplo, eu posso, vamos lá, pegar o modelo do teu negócio. Eu posso comprar um sofá por N fatores, né? Eu posso comprar um sofá porque eu quero conforto, eu posso comprar um sofá porque eu quero estilo, eu posso comprar um sofá porque eu quero, sei lá, que o encosto seja diferente, o material. Então, tem vários fatores. Eu acho que o que mais é importante, no meu ponto de vista, é entender o porquê. Eu estou querendo adquirir tal determinado... Por que o cliente quer adquirir aquele produto? E muitas vezes, tanto a empresa ou quem está representando a empresa na parte das vendas não consegue chegar nesse conceito, nesse ponto. O porquê que você quer adquirir determinado produto? Para que você vai fazer a utilização desse produto? Muitas vezes é só decoração, né? Mas em outros casos é usual, é para todos os dias. Seja para minha empresa, seja para minha casa ou para qualquer tipo de coisa. E eu acredito que se a gente consegue entender o outro lado, o motivo real ao qual ela nos procura para buscar o nosso produto ou o nosso serviço, aí sim eu consigo então entender que não é só a chatice, digamos assim, mas o nível de exigência que cada um precisa para aquilo que ela está buscando. E quando a gente não consegue chegar nesse conceito de saber o que é, aí realmente começa a ficar uma relação chata, né? Sim. Digamos dessa forma. O que eu me referi em relação à visão do cliente vem muito do CEO da empresa, ou do dono da empresa, né? E aí ele reflete isso para baixo, ele reflete isso para a cadeia toda, entende? O que hoje, por exemplo, o que está acontecendo no mercado hoje? Eu sempre falo assim, todo mundo fala, após pandemia mudou muita coisa, tal. Eu brinco assim, para mim o que mudou mais hoje é o pós-Mercado Livre.
Porque, na verdade, o Mercado Livre imprimiu uma necessidade do mercado que antes você fazia a compra, por exemplo, na internet, se entregava em 30 dias, você estava feliz. Hoje, se não entregar no mesmo dia, você já está reclamando que não chega hoje. Realmente o mercado ele mudou demais essa questão de logística, né? O mercado E tem digital, um outro né? fator que comprar também hoje no online tornou a pessoa uma compra solitária. Então as pessoas compram, né, elas precisam entender do produto, etc, beleza, tal, mas tem uma carência no mercado que as pessoas acham que na loja física o cliente tem que chegar e comprar. E realmente hoje a gente precisa de vendedores e pessoas treinadas para buscar a dor do cliente, para entender aquilo que você falou, entender qual a necessidade do produto, né? Entender que a venda ela é uma consequência do bom atendimento, do bom entendimento do cliente. E esse conforto para o cliente é a experiência de compra que ele pode ter em relação a tudo isso, entende? Então, isso promove para o cliente uma satisfação que o preço passa a ser segundo ou terceiro item. E muita gente acha que é só preço. Quando você vende preço, você não vende mais nada. Não tem mais o que oferecer. Não, você sempre vai querer estar enxuto porque você está vendendo preço. E nem sempre, por exemplo, na linha de móveis ainda, é difícil as pessoas comprarem um bom móvel porque não existe um padrão. Existem muitos produtos que parecem, mas não são. Então, muitas vezes, o cliente compara uma cadeira na internet com aquela que a gente entrega. Só que depois que ele sentar e ele usar, ele vai perceber a diferença, mas ele já comprou. Parte do dinheiro já foi embora. Então, é o desafio nosso mostrar para ele o que nós oferecemos de produto e de assistência, de toda a entrega. Essa questão da dúvida do produto que muitas vezes a gente mostra para o cliente. E tem outro fator muito importante, né? Quem entra na tua casa, que você conhece, hoje nós temos funcionários de longa data que vai entrar na tua casa, vai tirar o seu móvel, vai mexer lá, vai colocar, vai olhar o que você tem dentro da sua casa, vai olhar na sua casa, nos seus filhos. Entende? Então, essa é a responsabilidade da Hans, é entregar para o cliente uma posição. Né? Nós estamos dentro da casa sua e nós estamos aqui, nós temos 62 anos, nós estamos aqui. Nós somos responsáveis. Então, hoje isso tem muito valor. Você sabe que a minha primeira experiência em comprar online, assim, há muitos anos atrás, né? Eu me lembro de ter comprado um móvelzinho pequeno. Eu não me lembro, eu acho que era uma rack, uma coisa assim. O preço era muito interessante na época da internet, eu falei, vou comprar. De repente chega um pacote, uma caixinha. Eu falei, mas cadê o móvel, né? E estava ali e precisava montar, né? O famoso tijolo? Não, mas era um móvel mesmo, eu tinha que montar. Tá. Aí eu, como um bom montador de móvel, falei, o que eu vou fazer com esse... Né? Vou tentar pegar o manual e ler. Então, só que para isso ele tem que compactar, a gente tem que pensar em logística. Sim, claro. Né? Então, nunca que ele vai entregar um móvel, por exemplo, inteiro. Ele vai estar desmontado, vai ter partes. E aí você não sabe para onde você recorre. Porque hoje também tem uma dificuldade de mão de obra, de prestador de serviços, de você conhecer pessoas que conseguem entregar aquilo que você está procurando. Ou, sei lá, pessoa de confiança para contar dentro da sua casa, né? Então, eu acredito muito mesmo que esse diferencial ele é importante, principalmente no segmento que você está, né? Num público B+, A, né? Então, realmente faz total diferença. Mas vocês estão no mundo digital ou não? No digital, nós divulgamos produtos, nossas promoções, né? Novos produtos, lançamentos, mas eu não tenho e-commerce, né? Nós não temos uma loja onde a pessoa compra. Nós já fizemos um teste há uns anos atrás e nós percebemos exatamente isso, que o cliente olhava no e-commerce e ia lá ver o produto na loja. Tanto é que hoje, grandes players hoje que estão no e-commerce estão abrindo lojas físicas, para dar para o cliente experiência de produto. Né? Então, você vê que essa combinação ela é importante. É claro, você pega, por exemplo, questão do Mercado Livre, ou Shopee, outros que estão aí,
estão realmente no segmento correto. Eles têm uma atividade focada nisso, vender online. Não é da experiência, né? No caso de imóveis é mais complexo, porque você quer comprar um sofá, você quer sentar numa cama, você quer deitar no colchão, por exemplo, sentar numa cadeira, etc., e experimentar. Mas o mercado também online, o pessoal está naquela, tipo assim também. Eu compro barato, se vier é legal, tudo bem, se não vier, eu devolvo em 7 dias, que ele tem o direito dele também. Mas só que a experiência que ele teve nesse processo, que ele quer resolver o problema, ele não resolve. Ele nunca fica satisfeito, entendeu? E isso nós damos uma oportunidade para o nosso cliente hoje, da gente entender ele e poder dar consultoria para ele, consultoria do conhecimento de 62 anos para ele, entende? De toda a experiência que nós aprendemos e temos hoje na linha de imóveis e planejados, entregar para o cliente informações que são valiosas, que muitas vezes ele não consegue enxergar isso. Você vê uma coisa interessante? Eu vejo muitas vezes a pessoa constrói uma casa, gasta, sei lá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e chega na hora de pôr os móveis, começa a buscar preço. Perfeito. Mas aí, pega um investimento desse e deixa, muitas vezes economiza talvez 20, 30, 40 mil reais em imóveis naquilo que ele vai usar todo dia. Às vezes coloca no chão um porcelanato que poderia ser, sei lá, 60 reais o metro para um de 200. E mal vai usar todo dia, né? Ali, não vai ter a experiência, vai estar no chão, tudo bem, né? Mas o que eu quero dizer, muitas vezes o sofá que ele vai sentar, a cadeira, muitas vezes, ele não pensa na qualidade que precisa ter, principalmente no planejados. Planejados é um mercado muito interessante, porque as pessoas não têm noção da diferença de qualidade, porque acham que planejado é tudo igual. E não é, entende? Eu sempre falo assim, mas planejado é tudo igual no fundo. Eu falei, claro que não é. Produtos são diferentes, montagem, projeto, a empresa que desenvolve, por exemplo, a empresa fornecedora nossa é uma empresa hoje que tem mais de 100 milhões de equipamento. Né? E você tem uma marcenaria pequena que faz planejado, mas é diferente o processo, entendeu? E aí tem um outro fator. Um sofá, se você comprar errado, não gostar, você troca. Um planejado que está lá na sua cozinha é um parto você trocar, e o custo disso, né? Exatamente. Então, é um mercado complexo. E eu comparo assim, um carro popular, um carro melhor, eles vão andar do mesmo jeito, mas é a mesma coisa? Não é. O conforto é diferente, o uso é diferente, né? Ô Hans, e o que vocês têm de diferencial nessa linha de planejado? Qual que é a diferença de material que vocês... você falou de vários pontos, né? Projeto, material, a própria instalação, enfim, todo esse tipo de coisa. Mas me explica um pouco melhor o que é esse material que traz esse diferencial. Bom, o planejado hoje, ele tem N marcas de MDF, que é a base, e pouca gente, a marcenaria não trabalha com MDP. O que é o MDP? O MDP é um material hoje usado na Europa e 98% dos planejados na Europa hoje é praticamente MDP. MDP é a compactação da madeira. O aglomerado ele é pó de madeira prensado, ele é muito usado para usinagem. Então, qualquer pessoa que tem uma serra, alguma coisa, corta o MDF. O MDP não, você precisa ter, por exemplo, serras especiais, serras muito boas para cortar, para ele não estilhaçar. O MDP, o marceneiro fala assim, é o antigo aglomerado. Né? Que tinha um aglomerado, você lembra que ele esfarelava? O MDP ele nasceu do aglomerado, só que hoje ele é tecnicamente muito evoluído, porque eles são camadas diferentes, e ele é mais leve que o MDF, e ele tem uma resistência mecânica melhor, principalmente para esse tipo de tampo, coisas retas e longas, ele tem maior resistência e menor empenamento. E também você tem fixação melhor. O MDF, se você pôr um parafuso e tirar e colocar de novo, ele já não vai ter o mesmo aperto. No MDP você consegue ainda manter
várias vezes o aperto, né? E também é um pouco mais resistente à água também, né? Ao inchamento. Essa é uma diferença que nós trabalhamos também. Outra coisa é fita. Essa lateral aqui é uma fita. Você pode pegar uma placa da Eucatex, por exemplo, o marceneiro vai ter, a indústria também vai ter. Só que na hora de colar a borda dele, o equipamento de colagem da borda que a fábrica tem, eles usam cola PUR, por exemplo, que é uma cola que ela fecha totalmente o contato da fita. E a fita também que é usada normalmente nas fábricas é de 1 milímetro, do marceneiro é 0,45, porque ela é mais flexível. Na máquina ela consegue usar uma fita mais grossa também. E a colagem fica perfeita. Então, por exemplo, se eu pegar um MDF fitado com cola PUR, tudo certinho, eu posso jogar lá dentro da água, que ela não vai absorver a água. Na colagem, na marcenaria, como é feito na mão, com cola de contato, algumas coisas, ela sempre vai ter alguma entrada de ar. E na entrada de ar também existe uma entrada de umidade. E muitas vezes a fita solta com o tempo, dependendo da situação. Então, além disso, de materiais que eu estou falando, desde ferragem, tipo de dobradiça, aí vai um universo muito grande, entendeu? De produtos, o projeto, soluções de projeto também, né? Às vezes um projeto mais elaborado também faz uma diferença. E eu acho que uma das coisas que eu tenho certeza que também os clientes que têm feito com a gente e gostam muito é o processo. Por exemplo, nós conseguimos entregar o material na casa do cliente em 25 dias úteis. Eu consigo entregar para você o material e aí nós fazemos uma montagem. Então, a experiência do planejado, muitas vezes, ela é complicada, porque o pessoal, normalmente, ou tem um prazo muito grande ou não cumpre o prazo. E a experiência que nós fornecemos para o cliente é um processo onde o cliente também ele tem muita informação no processo. Então, não é aquele negócio que ele sonhou no papel e depois ele vê lá acontecendo diferente. E depois que ele já comprou, ele já pagou e já está lá, ele quer ver aquilo pronto. Mesmo que não é aquele sonho que ele tinha, ele acaba aceitando. Então, a experiência acaba não sendo boa. Então, assim, planejados, na minha opinião, hoje, e é ainda o maior índice de tombo no mercado de moveleiro, porque é onde envolve valores maiores, existe um prazo muito grande e o pagamento, muitas vezes, acaba acontecendo antes. É isso, basicamente. E hoje representa quanto, assim, da Hans, o segmento de planejados? Olha, é um mercado que a gente começou forte esse ano, né? Hoje nós temos mais ou menos aí em torno de 10%, né, do nosso faturamento, porque nós estamos crescendo nesse mercado e nós estamos fazendo isso aos poucos. Gradativo. Gradativo porque nós estamos muito mais preocupados com a experiência do que no faturamento disso, né? E como a gente também está agregando isso à nossa estrutura, não é um negócio que eu sou obrigado a sair vendendo, né, para poder pagar uma nova loja, etc. E nós estamos estruturando isso aos poucos. E é o interessante que muito cliente Hans, eles ficaram muito surpresos em relação a isso também, que a gente trabalha, e querem e sentem necessidade de alguém que entregue para ele alguma coisa que ele tenha certeza de que aquilo vai acontecer conforme o sonho. E bem que você fala, né? Dentro desse contexto, por exemplo, talvez a gente não dê tanto valor no projeto, mas é ali que tudo nasce, né? E talvez aproveitar o espaço, você conseguir trazer mais elementos ali para o móvel, e essa segurança de você ter um prazo de recebimento, que eu acho que essa é uma das maiores dores, né, que a gente tem. Sim. Pô, vou fazer um planejado e sabe Deus quando isso vai se realizar, né? Exato. Essa é uma dor grande do mercado de planejados, né? E é aquilo que tu falou, o projeto, quando você enxerga o projeto, você está enxergando ali um sonho, né? Diferente de você comprar uma loja, um produto, e você está vendo o produto e sabe o que você está comprando. Essa é uma grande diferença.
Hans, você falou que tem um time hoje de 40 pessoas e antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, você também falou que tem um processo de transição aí já da família também, né? Então tá indo para a terceira geração, é isso? Isso. Os filhos já participam. Já. Como é que você se organizou para isso? Como é que a empresa se organizou para fazer essa passagem de bastão? Em 2017, a gente teve uma reunião de conselho na época e a gente já programou durante os 5 anos seguintes a gente começar a pensar em sucessão ou achar uma solução para a empresa no futuro, que eu também não quero ficar trabalhando muito tempo, né? Pelo contrário, agora eu estou trabalhando mais, né? Porque os filhos estão aí. Mas foi meio natural. Minha filha, em 2015, final de 2014, ela se formou em design de interiores. Ela trabalhou em São Paulo e aí ela sempre gostou do design de interiores, independente da Hans, né? Eu nunca influenciei ela e ela sempre gostou muito disso. E ela trabalhou no escritório, fez um estágio, depois trabalhou e depois voltou para Porto Ferreira e aí ela começou a ajudar a gente nas lojas, melhorar o showroom das lojas, ela foi desenvolvendo um trabalho, produto, buscar novos produtos, etc. Tal. E agora, na pandemia, meu filho se formou em administração de empresas pela GV, em 2019, se eu não me engano, e ele fez o estágio na Raizen, na Shell. E trabalhou em São Paulo um ano, 2 anos, e depois ele foi efetivado e aí ele foi transferido como gerente de território para Bahia, para Salvador. Isso em 2020. E aí, não, 2019, desculpa. E aí, em 2020, veio a pandemia e tal. Aí ele saiu de lá, veio para Porto Ferreira, ficou trabalhando uns 4, 5 meses em Porto Ferreira, home office. E aí a gente estava com um projeto que chamava Hans One, que a Laís ia tocar, que é um projeto para atender os design de interiores, com produtos diferenciados. Só que esse projeto ficou meio parado porque a própria empresa engoliu a Laís dentro da rotina normal dela. E aí eu convidei ele para tocar esse projeto, né? E aí ele aceitou e eu também achei muito interessante dele. Ele queria voltar para Porto Ferreira também, que ele é muito família também, né? E aí a minha mulher falou assim, mas você vai estar talvez castrando a possibilidade dele crescimento de carreira dele dentro da Shell, né? Tanto é que ele ganhou um prêmio que foi adiado para o ano seguinte ele ganhar lá nos Estados Unidos, na época, e aí ele ganhou esse prêmio, só que depois ele saiu e ele acabou perdendo ele, né? Nossa, e aí ela ficou louca, né? Mas aí eu falei para ela, falei assim, bom, você tem 2 riscos, ou ele vai perder a carreira, ou a gente pode perder ele para a Bahia também, se ele arrumar uma mulher lá e casar, de repente ele fica por lá e de repente... Mas ele acabou aceitando, vindo para cá, a gente também passou pelo conselho da empresa, né? Porque também as minhas irmãs são sócias, né? E tudo bem, aí a coisa começou a desenvolver. Então ele trabalhou tudo em cima disso e isso foi um embrião desse processo hoje. Então, hoje ele está à frente das vendas, está à frente da logística, né? A Laís está à frente dos planejados, né? Aí no ano 2022 a gente começou esse processo de planejados e efetivamente em 2023 também a gente deu uma acelerada, 2023 e 2024 a gente deu uma expandida legal. E ela está tocando, ela cuida do marketing da empresa, ela fica brigando com o Sérgio. E tem que brigar? Tem que brigar. Tem que brigar com o Sérgio, né, Sérgio? E aí, hoje ela também faz as redes sociais, toda a parte de comunicação ela que faz. E eu acabei eu fico mais na parte administrativa também, na parte de tecnologia, por incrível que pareça, né? Eu sou muito ligado em tecnologia, então eu desenvolvo legal isso, eu gosto desde a época que o computador nem existia, né? Então, é isso.
Então é meio natural, né? Assim, é claro que você precisa ter incentivo e tal, mas nem é porque é filho dá certo. Eu acho que essa mudança de geração ela é complexa, muito complexa, entendeu? É muito complicado. Porque, às vezes, você está com um filho que não tem interesse nenhum. Eu conheço muitas pessoas que têm boas empresas e não tem para quem deixar. Não tem, né? Tem que vender no mercado ou parar. A Móveis Sans, não sei o que poderia ser, mas eu também não gostaria de vender ela, mas também não iria ficar preso, né? E cada vez mais a exigência é maior. Não tem esse negócio de você chegar numa empresa e falar assim, a empresa, agora nós vamos devagar. Não dá. Não dá, pelo contrário, né? Cada vez é mais. E você tem que ter energia. E a energia nossa cada vez agora é menos. E com a entrada dos filhos, isso mudou a empresa, eles trouxeram ideias novas, por experiência fora, né? Sim. Isso aí agrega bastante. Foi legal e está sendo legal porque, na verdade, eles têm uma visão para frente e isso estimula eu também. Isso me dá a força também de ajudar, de fazer as coisas acontecerem e apoiar eles, né? E então criou uma nova motivação. Todo esse processo que a gente está conversando aqui, muita coisa hoje está ligada a essa situação, né? Então isso é muito importante e também para os colaboradores nossos entenderem, então respeitar todo esse processo e entender que isso é bom para todo mundo, né? É muito legal, né? Então, e eles também têm uma maneira diferente, por mais que cada um imprime uma maneira diferente de gestão, né? Eu tenho uma posição, o Ran já tem um outro, ele é muito bom com pessoas, eu sou menos bom com pessoas, né? Eu sempre brinco com ele, né? Então, assim, eu sou, talvez pela experiência, por lidar, apesar que eu me dou muito bem com todo mundo, mas é um pouco diferente a maneira da gente trabalhar. Mas eu acho que isso que é interessante. E gerir pessoas é de extrema importância, né? Com certeza. A gente tem a dependência, né, dessa gestão de pessoas e tentar extrair o melhor possível de cada um, né? Que também não é simples e as pessoas fazem total diferença nas empresas. Isso aí é sem sombra de dúvida, né? E sempre vai fazer, viu? Por mais inteligência artificial que está aparecendo aí. Mas tem coisa que não tem como. Eu estava vendo esses dias, Hans, uma pessoa falando sobre inteligência artificial e a preocupação que ele quando iniciou essa inteligência artificial tal, né, sobre o que poderia acontecer, e ele estava dizendo que hoje a inteligência artificial ela depende tanto de informação que ela começou a se retroalimentar. Então, a própria produção daquilo que ela tem de conhecimento, ela está se alimentando novamente. Então, acaba se limitando. Quer dizer, e muita gente, né, que trabalha de forma científica tem deixado de publicar muita coisa. Por quê? Porque não faz sentido você deixar com que a inteligência também pegue tudo isso e vá transformando, e nem sempre de uma forma correta, né? Porque a inteligência artificial ela também é limitada, né? Ela tem as suas limitações. Ela é ágil, ela é rápida, ela ajuda a gente no dia a dia. Eu uso inteligência artificial para muita coisa, né? Até o pré-atendimento, eu tenho isso dentro da minha empresa, o pré-atendimento a própria inteligência faz. Tem muita coisa que dá para a gente usar hoje com inteligência artificial, mas eu acho que vai ter coisas que vai ser muito difícil ser substituído. Você lembra, deve ser da sua época também, a Barça? Sim, claro, com certeza. O conhecimento do mundo estava na Barça, né? Exatamente. Antes, né? Era ostentação, né? Chegar com... quem tinha a Barça. A primeira coisa que o pessoal comprava até a Barça em várias parcelas, né? É verdade. Então, todo mundo precisava ter uma Barça em casa, que era a fonte de informação, de conhecimento daquela família, né? Depois veio o Google e etc. E hoje, eu penso assim, o que é mais importante hoje? A informação está fácil, né? Mas o que difere as pessoas, então? Quer dizer que todo mundo é igual? Não. O que difere as pessoas é como você pergunta.
Então, ter conhecimento para criar as perguntas corretas, para buscar as respostas corretas, que é o grande X da questão. É como você falou, um bom vendedor, ele tem que saber extrair de você o que você precisa. E para fazer isso, ele precisa saber perguntar. Ele não precisa ter conhecimento. Tem vendedores que têm muito conhecimento que atropelam o cliente. Ele não consegue extrair. Ele já deduz o que o cliente quer. E isso é um grande erro. E muitas vezes as pessoas que têm muito conhecimento, elas também deduzem muita coisa sem conhecer as pessoas. Tem alguns princípios, um deles de neurolinguística, por exemplo, que diz que na relação de duas pessoas, o mais inteligente é o responsável pelo sucesso da comunicação. E pouca gente pensa assim. Às vezes a pessoa sente, uma pessoa que é humilde e tudo, que ela tem mais domínio sobre, né? Ela não acha que a pessoa, o que ela está falando não tem um valor devido. Então ela tem que valorizar isso para poder extrair daquela pessoa o que ela precisa. E da inteligência artificial, por que eu estou falando isso? Porque exatamente isso hoje, a inteligência, ela é um Google inteligente, só isso. A vantagem é a rapidez que você busca as informações. Mas depende muito como você pergunta elas, como você busca a informação. E também tem um crivo para poder entender o que ela vai trazer, para você selecionar aquilo que realmente faz sentido e que faz diferença. Então, acho que a questão da inteligência artificial hoje, ela está assim, nós estamos usando a inteligência artificial, por exemplo, para fazer o primeiro atendimento hoje no WhatsApp, por exemplo. Porque se você perdeu o sono lá para as 3 da manhã e quiser perguntar sobre o imóvel, você vai ter resposta. Exatamente. Entendeu? Então, esse tipo de trabalho, hoje, a inteligência artificial é muito legal, entendeu? Mas, para usar ela realmente, para ser um grande diferencial, as pessoas também têm que pensar diferente, entendeu? Buscar essas informações. E muitas vezes isso leva o que as pessoas? Aprenderem a pensar. E esse é o maior problema hoje. Muita gente não quer pensar. Ela quer a coisa pronta. E aí a coisa não anda. E aí difere uma pessoa da outra. Então, quer dizer, sempre vai ter essa diferença. Né? Por mais que o mundo mude, né? Ninguém vai perder emprego. Né? Assim, claro, vai ter mudança de alterações. A indústria evoluiu, né? Evolui. Como aconteceu com o robô na época, que falava que a indústria automotiva cheia de robô, que todo mundo ia perder emprego e tal. Muda suas posições. Muda as posições. Mas o que é mais importante, para quem quer dizer, o mundo sempre mudou. Né? Eu falo que a gente está em processo de evolução constante. Né? Seja de informação, seja de tecnologia. Você mesmo falou ali dentro do teu negócio, desde a parte cerâmica até hoje, é um processo evolutivo. A cada ano, a cada semestre, a cada biênio, digamos assim, você tem os seus projetos que vão acontecendo, até mesmo para que possa acompanhar o mercado. E essa evolução também do modelo de trabalho, ela acontece, mas o que é muito importante, né, que muitas vezes as pessoas deixam de pensar, que a gente precisa estar preparado para isso. Né? Eu preciso estar preparado para assumir novas posições. Né? Tanto as pessoas que estão na linha de produção, gerenciamento e tudo mais, e as empresas também, porque quantas empresas que a gente não viu sumir do mercado, né? Sim. Vamos lá, vocês disseram que vocês tiveram o prazer de atender os Matarazzo, né? Sim. Que foram... Matarazzo era um grupo que, se alguém olhasse, fala, nunca vai quebrar. Né? Exatamente. Então, logicamente que aí tem N fatores que aconteceram para que essa empresa não evoluísse, mas muito provavelmente atualizações aí que acabam ficando no meio do caminho, né? Eu penso assim, é interessante, por exemplo, as pessoas que, como eu estava falando para você no início, até antes da gente conversar, que às vezes o sucesso de uma empresa, nem quem criou ela entende direito o que aconteceu. Então a evolução às vezes é muito grande. Mas quando ela começa quando ela não entende, quando ela não domina isso, é um perigo, porque ela ganhou de uma certa maneira, ela pode perder de outra maneira, né? E a questão também da evolução da empresa, da estruturação para crescer, aquilo que a gente estava falando, que é o mais difícil, né? A pessoa acha que achou a mina de ouro e acha que aquilo vai continuar o resto da vida, e o mercado muda,
e hoje muda muito rápido. Um produto que em janeiro fez muitas vendas, em junho já não está vendendo mais. Você tem que buscar novos conceitos, novos produtos, e assim vai. Né? É muito rápido. Né? Antigamente você tinha uma linha que durava 2, 3, 10 anos. Né? Enfim, a evolução da empresa, para quem criou ela, está no sangue. Para o filho, ele aprende, ele também começa a entender isso, entendeu? Porque ele pega um pedaço disso. E na terceira geração, que é o nosso caso, que é o mais complicado ainda, exatamente porque eles não têm essa percepção. Porque eles já estão numa vida melhor, já tem um processo melhor, já está numa zona de conforto melhor. E aí o que acontece? Mudar a pessoa da zona de conforto que é o maior problema. E aí, como todo mundo, hoje a necessidade de mudar é muito rápida e precisa, mexe na zona de conforto de todos. Desde quem é dono das empresas e mesmo quem está trabalhando profissionalmente. Sim. Então, a renovação também de tecnologia, você está falando da área dental, né, que sofre o quê? Um monte de evolução. Às vezes o cara comprou equipamento, pagou lá, está pagando em tantos meses, o processo dele já era, né? Ele precisa mudar. Então é um processo contínuo, né? E isso as pessoas hoje também tá tendo que acontecer. Então mexe com o conforto de todo mundo. Então, e incomoda isso, mas é necessário. O crescimento dói, né? Dói. O nosso processo de crescimento enquanto pessoa mesmo, né? Sei lá, eu tenho 2 bebês em casa, né? Um vai fazer 2 anos e o outro está com 60 dias, né? Com 2 meses. E a gente vê que esse processo de evolução ele é dolorido. Vou pegar o meu de 2 anos. Há 1 ano atrás ele estava aprendendo a andar. Estava com suas quedas, os seus tombos. Então, eu sempre comparo o nosso crescimento enquanto pessoa também com o crescimento com os nossos negócios, porque realmente incomoda, dói, é difícil, sai da zona de conforto. Pensar que muitas vezes você vai ter que usar ali daquele capital que talvez você queria ter ele disponível no seu caixa, mas você vai ter que reinvesti-lo. Você vai ter que pensar que muitas vezes você tem que deixar de realizar alguns sonhos pessoais para poder fazer com que a sua empresa desenvolva. Não é simples, né? A gente muitas vezes quer satisfazer o nosso ego, mas na verdade a gente nunca pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Com certeza. É o que você falou, né? Olha como é a evolução de uma criança que está na barriga, nasce, né? Eu tenho um neto também que vai fazer 2 anos. A evolução é tão fantástica. E depois, com o tempo, essa evolução vai diminuindo. Vai diminuindo. Né? Então, aí você vê, até nós crescemos assim, e as empresas acontece a mesma coisa. E assim, essa evolução de uma criança ela é muito natural até um determinado tempo. Depois vai exigir com que ela faça os esforços dela para que ela possa absorver mais conhecimento e mais informação. Aí já começa a ficar a vida adulta, né? Vem os boletos. Vem os boletos, vem as preocupações, né? Mas é isso. Faz parte da vida mesmo, né? Mas refletindo isso para negócio, para tudo que está acontecendo hoje, tem hora que a gente se perde, porque é muita informação, é muita coisa que a gente acha que está fazendo errado, entendeu? A gente começa a se cobrar muito mais do que deveria, né? E por isso que nós estamos aí com muita gente com doenças mentais, psicológicas, angústia, né? Muita coisa. E antigamente, na minha época, eu ouvia muito pouco. Claro que existia, né? Mas talvez menos também, né? Então, a angústia hoje, celular, WhatsApp hoje, é uma bela ferramenta. Cara, mas a gente é escravo deles. Hoje eu não consigo trabalhar sem. E toda hora você tem que olhar na tela. Hoje é só tela. É tela no celular, é tela no computador, depois você vai assistir uma televisão, é tela, tela e tela. Então é complexo, né? Então, saber o momento de desligar isso e trocar isso, que eu acho que é a grande questão hoje do ser humano, né? Trocar entender que ele tem que ter um tempo para cada coisa. E não dormir com o celular na cabeceira da cama toda hora olhando se caiu algum recado ou não, né? E quando você fala assim das pessoas que estão cada vez mais psicológico abalado, doenças psicológicas e tudo mais, eu acredito que esse acesso à informação, muita informação,
E vamos lá, a rede social também não vende só... A rede social vende coisa muito bonitinha, né? Então, essa coisa da comparação faz com que eu me sinta muitas vezes inferiorizado porque eu não consigo ter acesso daquilo que eu estou vendo. E nem sempre o que eu estou vendo é verdade, né? E nem sempre o que eu estou vendo é verdade. Porque as pessoas só mostram aquele velho ditado, né? Só vê as pingas que eu tomo e não vê os tombos, né? A hora de comer uma marmita embaixo da árvore, ninguém está postando, né? Mas na hora que está num restaurante bacana, está todo mundo lá. Com certeza. Então, eu penso assim, é uma evolução, mas você pega, por exemplo, o meu neto, a facilidade que ele lida com a tecnologia, né? Já sabe para onde virar o celular, etc., um monte de coisa, né? Mas é a evolução. A minha evolução é totalmente diferente, né? Talvez eu peguei uma geração que houve uma evolução mais lenta, mas também tem uma história que eu consigo enxergar o que era, o que virou. Sim. Né? Tudo bem que vai virar muita coisa ainda, né? Vai. Muita coisa, né? Hoje eu posso estar falando isso, daqui meu neto pode estar falando daqui quando ele tiver 60 anos. Exatamente. Né? É isso. Hans, bate-papo muito bacana, muito legal. Obrigado por dividir essas histórias. Acho que para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que você deixasse um recado para quem quer empreender, para quem quer entrar no mundo dos negócios. Vou dizer um conselho, mas um recado. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu acho a primeira coisa que é importante é saber que quem empreende tem que ter a visão, claro, do sucesso, mas também tem que entender que o fracasso não é o fim. Ele é um estímulo para você mudar e voltar a buscar o sucesso. Esse eu acho que é o mais importante também, e ter muito planejamento, pensar bem, não ter medo. Medo é uma coisa, planejar é outra. Tem muita gente que pensa muito rápido e faz muito rápido e acaba se prejudicando por isso. Então, para quem busca empreender, olhar na rede social e ver que a pessoa está tendo sucesso, entender que atrás disso precisa ter um fundo de verdade e tem muito trabalho atrás, muito suor, muitas lágrimas, muito sofrimento e muito esforço. Noites sem dormir, né? Exato. Não sei se mas vale a pena. Vale a pena. Para quem tem isso no sangue, vale a pena. E também, eu acho que assim, quando você vê uma evolução muito rápida, tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe quanto tempo que essa evolução dura. E se é que isso tudo realmente vai se concretizar no futuro, né? Porque a gente também vê essa corrida por crescer muito rápido, às vezes ela não é saudável e pode comprometer totalmente o negócio, né? Com certeza. Eu acho que tem que consolidar e a consolidação ela está exatamente no ponto da marca, do nome, da seriedade, né? Não é o ganhar dinheiro é uma consequência. Se você faz tudo o processo bem feito e precifica corretamente também, porque não adianta só precificar para baixo, tem que precificar para você ter o resultado, né? E primeiro quem tem que acreditar no preço somos nós, que somos donos dos negócios. Se a gente achar que nós estamos com o preço errado, né, a gente acaba perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Na verdade é isso, né? Então o processo é muito complexo. E se você olhar em volta de você, você vai ver no seu ramo, no meu, em qualquer um, que tem N situações acontecendo no mundo, né? Tem. Em termos de preço, produto, a gente fica perdido. Exatamente. Mas é isso. Hans, obrigado pela oportunidade de conhecer um pouco da sua história. Foi muito produtivo aqui. Acredito que tem, para quem vai nos assistir aí, vai conseguir se inspirar em muita coisa. Uma história muito bacana, uma história de família, né? Que você conta do seu pai e tudo isso. Foi muito rico todo esse assunto que nós trouxemos até aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, quem nos assistiu até aqui, também quero agradecer. Deixa seu like aí, os seus comentários. E nós temos muita novidade ainda pela frente. Obrigado a todos vocês.